Muito bem, vamos orar, vamos agradecer a Deus por mais um dia, por mais esta oportunidade que temos de falarmos do amor de Deus. Hoje, Atos capítulo 17. Deus abençoe a todos, sejam bem-vindos. Eu sempre espero 1-2 minutinhos, né, irmão, com uma canção, para dar tempo dos irmãos chegarem. Esse tem sido um tempo precioso, onde nós dedicamos aqui 1 hora para estudarmos o livro dos Atos dos Apóstolos. Vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai, nós mais uma vez entramos na Tua presença, pedindo, Senhor, que o Senhor venha nos abençoar nesta noite. Fala conosco, derrame sobre nós sabedoria, graça, que o Teu Espírito Santo possa nos dar entendimento, direção e discernimento daquilo que vamos falar, porque o nosso propósito, Senhor, é edificarmos a Tua igreja, os Teus filhos, Pai, que com amor e carinho dedicam este tempo agora de 1 hora ao estudo da Tua palavra. Nós sabemos que bem-aventurados são aqueles que meditam na palavra do Senhor, e este é um momento de meditação. Fale conosco, Espírito Santo. Além daquilo que estamos falando aqui, que o Senhor possa falar no coração dos Teus filhos, trazendo ensinos, revelações, direcionamento, porque este é o propósito de nos reunirmos. Fica conosco e nos abençoe. É a nossa oração no nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Então vamos nós, mais uma vez. O estudo de hoje tem algumas preciosidades, né? Como sempre. E nós vamos começar o nosso estudo hoje falando a respeito da viagem que Paulo faz para Tessalônica. Paulo, ele foi convidado, nós vimos isso, né, na semana passada. Paulo foi convidado a se retirar da cidade, a sair da cidade, porque ele já não era bem-vindo naquele lugar. E mais uma vez, ao invés de encontrarmos um Paulo desanimado por causa de prisões, de açoites, eu sei que isso às vezes é até cansativo, irmãos, e muitas vezes repetitivo. Mas isso para a gente tem trazido um consolo tão grande, porque é impressionante, quando Deus falou para Ananias que ia mostrar para Paulo o quanto ele precisaria padecer por amor ao Senhor. Eu acho que Paulo nunca imaginou o tanto que ele sofreria. Em cada cidade, em cada missão, em cada sinagoga que Paulo entrava para pregar, Paulo era perseguido, açoitado, preso, humilhado. E nós vemos um Paulo que não desiste. Nós vemos um Paulo firme, um Paulo convicto do seu chamado, da sua missão, um Paulo que não abandona a sua missão era pregar Cristo. Ele podia apanhar, ele podia sofrer, mas ele não deixava de cumprir o propósito do Senhor. Que lição, né, irmãos? Que exemplo para a nossa vida. Que exemplo para nós. Tantas lutas e adversidades, mas uma firmeza de propósito, uma convicção do chamado. Irmãos, é isso que a igreja de hoje precisa. Uma convicção forte do seu chamado. A Bíblia diz aqui que Paulo, passando para Antípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga de judeus. E o que é que Paulo fez? Toda sinagoga que ia, ele tomava cacetada. Toda sinagoga que ia, ele arrumava problema para ele, porque os judeus não queriam receber Jesus. E o que ele faz? Ele vai para a sinagoga. Irmãos, pregar o evangelho independe da aceitação das pessoas. Nós temos que pregar. As lutas virão, as perseguições virão, mas nós temos que pregar. E a Bíblia diz aqui que Paulo, ele entra nessa congregação para debater com os judeus. Versículo 2, capítulo 17 de Atos. E Paulo, como tinha por costume, foi ter com eles
e por 3 sábados disputou com eles. Paulo pregava, discutia com eles sobre o quê? Paulo discutia com eles sobre as Escrituras. Irmãos, isso é importante salientar. Paulo, ele não foi lá pregar o que ele pensava, o que ele achava. A mensagem de Paulo era cristocêntrica. Paulo, ele não era um simples pregador, ele era uma testemunha de Cristo. Ele viveu a sua experiência com Cristo. E o que ele vai debater? Bíblia. Irmãos, essa é a mensagem que o mundo precisa ouvir, Bíblia. Paulo não foi lá discutir opinião, ponto de vista, ver o que as pessoas achavam. Irmãos, as pessoas estão cansadas de opiniões. As pessoas estão cansadas de achismos. Paulo ia discutir Bíblia. Eu costumo dizer, irmãos, e eu acho que isso deve ser um bom indicativo para você. Eu costumo dizer que eu não discuto religião, eu não discuto opinião. Eu aceito debater Bíblia. Eu aceito debater as Escrituras. Porque se eu for conversar com alguém que nem conhece Bíblia, não dá nem para discutir. Se eu for conversar com uma pessoa, a primeira coisa que eu vou perguntar para ela é: você acredita na Bíblia? Acredito. O que está na Bíblia para você é a palavra de Deus? É. Então podemos conversar, porque você crê no que eu também creio, então fica fácil a nossa conversa. Agora, quando você começa a mostrar as coisas para as pessoas na Bíblia, elas começam: isso eu não aceito, isso eu não concordo, isso eu não penso assim, isso eu não vejo assim, a minha forma de ver é outra, eu aprendi diferente. Aí as pessoas estão discutindo opiniões. E nós não fomos chamados para discutir opiniões, nós somos chamados para pregar o Evangelho, pregar a palavra. Paulo entrava na sinagoga, irmãos, ele ia pregar Escritura. E sabe o que era interessante? Paulo entrava dentro de uma sinagoga judaica, e o que ele ia pregar? O Velho Testamento. Ora, mas Paulo tinha uma mensagem cristocêntrica. Então o que ele pregava? Ele pregava dentro do Velho Testamento Jesus Cristo. Ora, isso é uma pessoa que conhece Bíblia. Isso é uma pessoa zelosa da palavra. É uma pessoa que sabe aquilo que está conversando. Olha o versículo 3. Expondo e demonstrando que convinha que Cristo padecesse e ressuscitasse dos mortos, e que esse Jesus que ele anunciava, esse era o Cristo. Sabe o que Paulo fez? Ele pegou a lei que os judeus acreditavam e trouxe Cristo dentro dessa lei para mostrar para eles que o Cristo já veio. Irmãos, é isso que o mundo precisa ouvir: Cristo. As pessoas não querem saber das nossas opiniões. O mundo já está cheio de opiniões. O mundo já está cheio de igrejas lotadas de opiniões, de doutrinas humanas, de conceitos humanos. Paulo entrava lá, ele falava da experiência dele, ele falava de Cristo no Velho Testamento e dava o seu exemplo e o seu testemunho. Irmãos, e contra isso, os judeus não podiam argumentar. Eles não podiam argumentar, não tinha argumento. Só que a Bíblia diz que, como sempre, esses dois grupos vão existir. Desde que nós começamos a estudar Atos, irmãos, desde que nós começamos a estudar Atos, esses dois grupos existem: os que creem, os que não creem, os que concordam, os que não concordam, os que se convencem, aqueles que a verdade convence a eles, e aqueles que não se deixam converter. Irmão, tem pessoas que não convertem. Tem pessoas que vão ouvir. Só tem conversa na boca. É só discurso nos lábios. O mundo está cansado disso. Irmãos, o mundo está cansado de mau testemunho. O mundo está cansado de mau exemplo. O mundo já não suporta mais isso. Isso tem causado males ao reino. As pessoas estão falando uma coisa e vivendo outra. A Bíblia diz que Paulo, ele expunha, ele demonstrava Cristo, ele falava do seu exemplo, ele pregava a palavra com autoridade. E no versículo 4, olha o que diz: e alguns deles creram e ajuntaram-se com Paulo e Silas.
também uma grande multidão de gregos religiosos e não poucas mulheres principais. Mas os judeus desobedientes, movidos de quê? De inveja, tomaram consigo homens perversos, vadios, para causar alvoroço contra ele. Vocês estão vendo, irmãos, que coisa impressionante? Vocês estão vendo que coisa impressionante? Sempre escute, queridos, por favor. Escute o que o seu pastor vai falar para vocês. Escute o que eu vou falar para vocês. Sempre dentro de uma igreja, sempre dentro de uma família, de uma comunidade, haverá os que creem e os que não creem. Haverá os que se convertem e os que não se convertem. A mensagem era a mesma, a unção era a mesma, o pregador era o mesmo, a semente era a mesma. Irmãos, o problema não era a semente, o problema não era a unção, o problema não era o pregador, o problema era quem recebia. Tem pessoas que os seus corações estão fechados para Deus. Tem pessoas que vão na igreja e nunca convertem, tem outros que chegam a primeira vez e a sua história muda. Tem pessoas que entram uma vez na igreja e a palavra entra no coração e essas pessoas querem mudar de vida. Tem outras que ficam tempos dentro da igreja, ouvindo, e nada acontece. Não há mudança, não há transformação, não se rendem a Cristo. Estão vendo que Jesus está voltando. Irmãos, eu falava disso agora à noite com o pastor Douglas, com o pastor Tiago na igreja. Eu não tô duvidando de mais nada. Eu não estou duvidando de mais nada. Nós estamos na reta final, irmãos. Nós estamos na retinha final. Jesus está voltando. Os sinais estão aí, as dores de parto estão cada vez mais intensas. Nós estamos vendo tudo acontecer diante dos nossos olhos e as pessoas não estão se dando conta. A Bíblia diz que um grupo creu e ficou com ele, se ajuntou a ele. Porque deixa eu dizer uma coisa para você, irmãos, as pessoas, elas se agrupam por aquilo que elas creem. Sabe quem você vai atrair até você? Pessoas igual a você. Se você é de Deus, ungido e comprometido, você vai atrair pessoas ungidas de Deus e comprometidas. Você vai andar com pessoas ungidas e comprometidas. Você vai ter prazer em caminhar com pessoas que testemunham a tua fé, que têm o mesmo princípio seu. Agora, quando uma pessoa não tem temor, compromisso com Deus, sabe quem se junta a ela? Pessoas do mesmo tipo. Por isso a Bíblia diz que nós temos que tomar cuidado, porque as más conversações, elas acabam destruindo, corrompendo os maus costumes. As más conversações destroem, corrompem os bons costumes, Então nós temos que tomar cuidado, irmãos, porque as pessoas que nós andamos, as pessoas que nós andamos, que nós temos prazer em estar ao lado delas, elas são um bom indicativo da fé que nós estamos levando. Porque as pessoas juntam-se aos pares. As pessoas se aproximam por aquilo que elas são. O que você é atrai pessoas parecidas com você. A Bíblia diz que os que creram grudaram-se a eles. Os que creram se apegaram a Paulo, se apegaram a Silas. Agora, os desobedientes, olha o versículo 5. Agora, os desobedientes, aqueles que não quiseram obedecer, foram tomados de que sentimento? Foram tomados de um sentimento de quê? De inveja. O sentimento de inveja entrou nessas pessoas. O que você pode esperar de uma pessoa que ouve a palavra e não obedece? O que você pode esperar de uma pessoa que ouve o evangelho, mas o evangelho não muda a vida dela? Ela se torna desobediente. Ela se torna insensível à voz do Espírito. Ela se torna perseguidora da fé, se torna perseguidora de Cristo. A Bíblia diz que os desobedientes foram tomados de quê? Foram tomados de inveja. Foram tomados de inveja. E sabe o que eles fizeram? A Bíblia diz que eles procuraram homens perversos e vadios para se unir a eles, para causar um alvoroço na cidade e expulsar Paulo. Sabe, irmãos, eu tenho um temor muito grande de vigiar muito quem são as pessoas com as quais eu compartilho a minha vida, com as quais eu ando. A Bíblia diz que
As pessoas que não são da fé, elas vão se unir. A Bíblia diz que os desobedientes saíram para se unir aos perversos e vadios. Irmãos, as pessoas desobedientes, elas se associam com esse tipo de pessoa. As pessoas desobedientes se associam com pessoas que estão com a sua vida moral e caráter totalmente destruídos. Não sou eu que estou dizendo, é o que está escrito aqui, Atos capítulo 17, versículo 5. Mas os judeus desobedientes, movidos de inveja, tomaram consigo alguns homens perversos dentre os vadios, para poder perseguir, para poder se levantar contra Paulo, para tentar criar uma perseguição. Olha, irmãos, olha o que esse sentimento mesquinho, medíocre de inveja, ele causa no coração das pessoas. Isso é muito terrível, irmãos. O estudo de Atos, ele é fantástico, porque a gente está vivendo hoje um momento de perseguição, e a gente está vendo aqui o que é perseguição de verdade. É dentro da igreja, é no meio daqueles que deveriam estar ao lado, é a inveja, é juntar pessoas vadias, que não têm o que fazer, pessoas, irmãos, sem aliança, sem compromisso, para poder se levantar e perturbar o reino. Não aceitaram a palavra e agora foram arrumar pessoas desocupadas, que a Bíblia chama aqui de vadias, homens maus, para se levantar contra o reino, para se levantar contra a obra de Deus. E a Bíblia diz, irmãos, isso aqui não sou eu que estou dizendo, mas desobedientes se juntam com esse tipo de pessoa. Se você é um homem de Deus, se você é uma mulher de Deus, se você é um servo fiel, meu irmão, você vai ter prazer em andar com homens e servos fiéis, homens de Deus. Você não vai suportar andar com pessoas que não comungam da sua fé. A Bíblia diz que não há comunhão entre luz e trevas, não dá para andar junto, não. O evangelho, ou a aceitação do evangelho, separa-nos. Por isso a Bíblia diz que nós somos santos, separados, porque não tem comunhão entre luz e trevas, não dá para andar junto, é impraticável. Pois a Bíblia diz que eles reuniram os vadios, os perversos, foram até a casa de Jason, que recolheu os apóstolos, né? E todos estes desobedientes, vadios, perversos, todos estes tentando destruir a vida do apóstolo. A Bíblia diz aqui assim, olha, foram até a casa de Jason e procuravam tirá-lo para junto do povo. Versículo 6. E não os achando, trouxeram Jason e alguns irmãos à presença dos magistrados da cidade, dizendo assim, clamando, estes que têm alvoroçado o mundo, chegaram também aqui. Chegaram também aqui, aleluia. Sabe qual o maior testemunho que você é um homem de Deus? É quando a sua vida e o seu testemunho incomodar trevas. Quando a sua vida e o seu testemunho estão incomodando as trevas, você está no caminho certo. Mas se aonde você chega, você é bem visto, você é bem quisto, na roda dos escarnecedores, no meio dos caluniadores, no meio dos fofoqueiros, se você não chega e causa um incômodo, alguma coisa está errada na sua vida. As pessoas estavam dando testemunho deles. Sabe esses homens que estão aí perturbando o mundo, estão alvoroçando o mundo com uma nova doutrina? Chegaram aqui. Irmãos, quer coisa mais preciosa? Quer coisa mais preciosa quando você chega num lugar, alguém fala assim, olha, muda de conversa, porque o fulano e a fulana chegou. E ele não gosta de palavrão, ele não gosta de conversa fiada, ele ou ela são sérios, então muda de conversa porque agora a situação mudou. Irmãos, isso é a maior glória na nossa vida. As pessoas falarem da sua fé. As pessoas, elas próprias dizer que a vida que você leva está impactando o lugar que você chega. Isso é fantástico. Isso é fantástico. Isso é fantástico. Eu me lembro que um dia eu estava na igreja
E quando eu estava na igreja, chegou um irmão, e esse irmão disse assim para mim: pastor, tem 2 rapazes ali dentro do bar, e eles começaram a discutir, estão quase brigando por causa do senhor. Eu falei: eu? Eu falei: eu? Brigando por causa de mim? E esse rapaz falou assim: é, pastor, os 2 estão quase brigando por sua causa. E eu parei lá para ver, porque um começou a falar mal de crente, começou a falar mal de pastor, e falar que pastor é isso, que pastor é aquilo, que pastor é aquilo. E o outro, que estava lá bebendo, que não é crente, virou e falou assim: rapaz, você dobra a sua língua e não coloca todo mundo no mesmo saco, não, porque eu conheço a história do pastor dessa igreja aqui. Eu sei quando ele chegou aqui, o que era, o que ele fez, o que tem sido construído. Irmãos, que bênção quando a sua vida fala por você. Que bênção quando as pessoas vai sair da boca delas que você é luz e tem incomodado as trevas. Eles foram e falaram assim: olha, esses homens estão indo contra os decretos de César. Esses homens que estão alvoroçando o mundo chegaram aqui. Que bênção, irmão. Vamos alvoroçar o mundo com a mensagem de Jesus. Vamos proclamar que Jesus Cristo é o Senhor. A boa mensagem quadrangular: Jesus Cristo salva, Jesus Cristo batiza no Espírito Santo, Jesus Cristo cura e Jesus Cristo vai voltar. Esta é a mensagem que vai alvoroçar o mundo. Esta é a mensagem que impacta o mundo. Esta é a mensagem que o mundo precisa conhecer, que Jesus Cristo é o mesmo ontem, é o mesmo hoje e será o mesmo eternamente, que Ele é o único Senhor e Salvador das nossas vidas, e que se Ele nos libertar, verdadeiramente nós seremos livres. Esta é a mensagem que o mundo precisa ouvir. O mundo quer saber menos de religião e mais de Deus. O mundo quer saber menos de igreja e mais de Deus. O mundo quer ver Deus na minha vida, o mundo quer ver Deus na sua vida. O mundo quer dizer que aonde você chega, você está impactando o mundo. As pessoas estão sendo tocadas. O mundo está cansado, irmãos, de crentes camaleões. Se chegar no meio do pecado, ficam pecadores. Se chegar no meio do santo, vira santo. Se chegar na igreja, vira tudo crente. Mas quando estão no meio dos perdidos, compactuam, compartilham de tudo aquilo que eles fazem. Não, irmãos, nós fomos separados. Aleluia. Nós fomos separados. Nós fomos separados. Há muitos anos atrás, esse moço já morreu. Há muitos anos atrás, os meus pais se separaram. Nós éramos ainda muito jovenzinhos. E quando os meus pais se separaram, a minha mãe refez a vida dela, meu pai refez a vida dele. E um desses dias, depois eu cresci, casei, me converti. E um dia, esse companheiro da minha mãe, ele trouxe um amigo do Rio de Janeiro para que pudesse passar um domingo na nossa casa. E na verdade ele veio para a casa da minha mãe, mas no domingo ele foi almoçar na minha casa. E quando ele foi almoçar na minha casa, a Bíblia diz que o amigo dele foi no bar e trouxe algumas garrafas de cerveja. E quando esse moço estava chegando próximo à minha casa, esse companheiro da minha mãe viu de longe, saiu ao encontro dele e disse: rapaz, vai lá e devolve isso. Ou então você bebe isso lá no bar, porque na casa deles não entra bebida. Eles são crentes, são pastores, e na casa dele esse tipo de coisa não entra. E o rapaz argumentou: não, mas eles não vão beber, quem vai beber sou eu. E eles disseram: na casa deles não entra. E aquele moço teve que voltar. Eu não precisei abrir a boca. O meu testemunho, e quem me conhece, sabe o tipo de vida que eu levo. Irmãos, as pessoas sabem o tipo de vida que você leva. A sua vida fala por você. A Bíblia diz que esses homens, eles foram lá criar alvoroço, tentar colocar o povo contra os discípulos, contra Paulo, contra Silas. Versículo 8 diz que eles alvoroçaram a cidade. A Bíblia diz que eles conseguiram alvoroçar a cidade, irmãos. Mas o que aconteceu? Alvoroçaram a cidade, tendo porém recebido satisfação de Jason,
e os demais os soltaram. O que havia lá que poderia comprometê-los? Nada. O que havia lá que poderia comprometer? O que eles fizeram de mal? Nada. Tiveram que soltar. Aí a Bíblia diz que logo os irmãos enviaram, de noite, Paulo e Silas para onde? Para Bereia. Como que os judeus não suportavam ver a fé de Paulo? Sabe, irmãos, tem gente que não suporta ver a sua fé. Eu não estou falando isso com um ar de vingança, até porque isso não é nenhuma mensagem cristã. Vingança não é mensagem cristã. Mas tem gente que não suporta ver que você mudou de vida. Tem gente que não suporta ver que a sua casa está sendo edificada, que a sua família está sendo abençoada, que o seu lar está sendo abençoado. Tem pessoas que não suportam olhar para a sua família e ver que Deus está mudando a história da sua vida. Não concordam, fazem tudo para te prejudicar. Mas Deus é aquele que cuida daqueles que são fiéis. Amém? Então diz a Bíblia que Paulo e Silas foram o quê? Enviados para Bereia. E quando eles chegam a Bereia, irmãos, quando eles vão para Bereia, na verdade, né? Quando você olha aqui Paulo chegando em Bereia, você tem um grande exemplo aqui. Você tem um grande exemplo aqui, olha. A Bíblia diz que quando chegaram em Bereia, para onde eles foram? Para onde, irmãos? Para a sinagoga dos judeus. Ah, pastor, peraí, não, Paulo era doido da cabeça. Toda sinagoga que ele ia, ele tomava pancada e ele ia? Ia. Sabe por quê? Porque ele foi chamado para pregar. Irmãos, você tem que ter convicção do seu propósito. Quando você tem convicção do teu propósito, não tem luta e nem adversidade que te tira dele. Não tem luta e adversidade que te arranca dele. Paulo chega em Bereia, para onde que ele vai? Ele vai pregar na sinagoga. No versículo 11 diz, ora, estes, quem? Os bereanos, foram mais nobres dos que estavam em Tessalônica, porque de bom grado receberam a palavra, examinando cada dia a Escritura, se essas coisas eram assim. Olha que coisa interessante. Olha que coisa interessante. Quando Paulo chega em Bereia, diferente das outras sinagogas, ele encontra crentes comprometidos, que gostam de Bíblia e que estejam dispostos a quebrar regras e preconceitos para ouvir aquilo que Deus está falando. Sabe por que tem muita gente, irmãos, que a vida dele não muda? Porque ele diz assim, olha, não vem falar para isso não, não vem falar disso para mim não, não vem falar de Jesus para mim não, eu já tenho a minha fé, eu já tenho a minha religião, eu já tenho os meus conceitos, eu já sou crente, eu já sou evangélico. Irmãos, tem gente que não se permite examinar a Bíblia. Eu vou repetir uma coisa aqui que eu estou falando há dias isso. Religião não salva. Você tem que examinar a Bíblia. Você tem que examinar a Bíblia. Os bereanos tinham uma característica. Os bereanos tinham algo muito interessante. Eles não engoliam tudo o que se falava. Irmãos, tem pessoas que vão para as igrejas e tudo que fala, elas concordam sem questionar. Pastor, o senhor é louco. Pastor, o senhor é doido. O senhor está falando disso, o senhor é pastor, e o senhor tem igreja, e o senhor está falando isso. Eu estou falando, irmãos, e eu falo isso no púlpito da minha igreja. Chega de ficar engolindo tudo. Não é porque falou lá na frente que é verdade, não é porque está falando que é de Deus. Irmãos, nós temos que ser criteriosos com a palavra. Examinar a Escritura é uma ordem do Senhor. Bem-aventurado o homem que medita na palavra. Bem-aventurado o homem, meu irmão, que tem interesse em estudar a Bíblia. Não é que você vai ficar tentando questionar o tempo todo, mas você precisa filtrar o que você recebe. É a sua salvação que está em risco. É a sua salvação que está em jogo, meu irmão. Tem gente que aceita tudo. Tem gente que tudo que chega e fala numa igreja, eles acham que aquilo é verdade. E quando a Bíblia fala das heresias dos últimos tempos? E quando a Bíblia fala das falsas heresias, dos falsos ensinamentos dos últimos tempos?
Agora o Senhor disse que o povo dele perece porque falta entendimento. As pessoas têm preguiça de ler Bíblia, preguiça de estudar a Bíblia. Desculpe, não sei se eu estou falando com você, não gostam de ir numa escola bíblica dominical, não gostam de um culto de doutrina, não gostam de um culto de estudo bíblico e depois acabam acreditando em qualquer coisa. São levados por ventos de doutrina. Dizem que gostam do movimento, do terra, do manto. Irmão, pelo amor de Deus, eu sou pentecostal. Eu sou pentecostal, meu irmão. Mas antes de ver manifestação, eu quero ver fruto. Por uma árvore você conhece os frutos. Aliás, pelos frutos você conhece uma árvore. Irmão, antes de ver qualquer coisa, eu quero ver fruto. Vamos conhecer Bíblia, irmão. Vamos ser como os bereanos. Vamos ser nobres. Vamos estudar Bíblia. Vamos questionar. Questionar não é pecado. Você não está faltando autoridade quando você questiona. Você está dizendo que não entendeu e quer entender. Você está dizendo que aquilo ali para você não ficou claro e você precisa que isso fique claro. Isso é salutar, irmãos. Isso é bênção. Isso é bênção, isso nos fortalece. Querer aprender Bíblia não é desafiar o seu pastor, não é desafiar a sua autoridade. Eu fico feliz quando alguém não entende alguma coisa e vem me perguntar. Eu fico feliz quando alguém não entende alguma coisa e diz, pastor, o senhor falou isso, eu não entendi. Onde está escrito? Por que o senhor falou? Mas é só nesse texto? Tem outros textos? Irmãos, que bênção. Essas pessoas querem crescer e conhecer a palavra. Porque o que liberta é a verdade. É a verdade que liberta. A Bíblia diz que os bereanos, eles foram nobres, interessados pela Bíblia, examinando as Escrituras, querendo saber se as coisas eram daquele jeito. Quando você tem interesse pela palavra, a palavra te empurra para Cristo, ela te empurra para a verdade, ela te empurra para a santidade, ela te empurra para uma vida comprometida de fidelidade com Deus, porque a palavra te aproxima do Senhor. Conhecereis a verdade e ela te libertará. Amém? Aí diz assim, de sorte que creram, versículo 12, de sorte que creram muitos deles, também mulheres gregas da classe nobre, e não poucos varões. Mas, olha aí, de novo, logo que os judeus de Tessalônica souberam que a palavra de Deus também era anunciada por Paulo em Bereia, foram lá excitaram as multidões. Ô cambada de perseguidor. Irmão, tem gente que não converte, só cria problema. Ai, Jesus, segura minha boca. Tem gente, irmão, que não converte. Tem gente que não muda de vida. Tem gente que não permite que a palavra transforme o seu coração. Só sabe criar problema. Só sabe criar confusão. Só sabe criar contenda. Tinha uma raça de judeu lá que não convertia. E aonde a palavra estava, eles chegavam para perturbar. Deus tenha misericórdia. A Bíblia diz que logo que eles souberam, foram lá para excitar a multidão. No mesmo instante, os irmãos mandaram a Paulo que fosse para o mar. Mas Silas, Timóteo ficaram ali. Agora Paulo está indo para onde? Paulo agora está indo para a Grécia. Ele sai de Bereia por outra perseguição, mais uma dos judeus que não se convertem e ficam infernizando, perturbando. Irmão, quem não converte só dá trabalho. Irmão, as pessoas que não convertem só sabem perturbar. Agora, Paulo é enviado para a Grécia. Paulo, ele parte em direção à Grécia, que era o berço da sabedoria, o berço da filosofia. Paulo agora tem um outro desafio pela frente. Chegar num lugar onde a sabedoria, a filosofia estavam e eram manifestas. As pessoas, elas tinham prazer nisso. Paulo agora tem uma missão,
quer levar Jesus para essas pessoas cultas, sábias, e era um desafio. Pois a Bíblia diz que os que acompanhavam Paulo levaram até Atenas, recebendo ordem para que Silas e Timóteo fossem vir ter com ele mais depressa. Agora olha o versículo 16. E enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se comovia em si mesmo, vendo a cidade tão entregue à idolatria. Irmãos, uma pessoa convertida e transformada, ela se incomoda quando ela vê pessoas perdidas ao seu lado. Paulo estava vendo aquelas pessoas cegas, entregues à idolatria. Aquilo foi perturbando ele, aquilo foi incomodando ele. Irmãos, você tem que se incomodar pela vida do pecador. Você tem que se incomodar quando você vê que um amigo seu está no erro, que uma amiga sua está no erro, quando você vê que uma pessoa está perdida, cega no pecado. Isso precisa te incomodar. O Espírito Santo que está em você precisa te incomodar para que você faça alguma coisa. A gente não pode fingir, irmãos, que não está vendo. A gente não pode passar como se aquilo não fosse problema nosso. A Bíblia diz que aquilo incomodou Paulo. Aquela idolatria, aquelas pessoas perdidas. A Bíblia diz que as pessoas disputavam na sinagoga com os judeus religiosos, todos os dias na praça, com os que se apresentavam. Diz a Bíblia que alguns filósofos, os epicureus e os estoicos, contendiam com eles. Havia uma guerra, irmãos, filosóficas. Haviam correntes filosóficas ali que disputavam. Os epicureus tinham como pensamento que o homem poderia viver somente dos sentidos. É só os sentidos, que por si só ele pode controlar a sua vida, ele mesmo é que rege a sua vida. Essa era a filosofia dos epicureus. São os meus sentidos que governam a minha vida. São os meus sentidos que regem a minha vida. Sou eu quem decido pelos meus sentidos aquilo que eu vou fazer. Em contrapartida, a Bíblia vai dizer aqui o quê? A Bíblia vai dizer aqui que os estoicos acreditavam que a lei da natureza é que o homem deveria aceitar tudo. Era aquela natureza que regia. Um acreditava que eram os seus sentidos, o outro era a natureza que regia. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa para você. Paulo tem que enfrentar isso. Paulo agora está de frente com uma situação inusitada. Ele está dentro de um lugar onde as filosofias estão bombando, as pessoas estão tendo as ideias mais loucas da vida, os pensamentos mais filosóficos, e agora Paulo está incomodado no teu espírito de ver isso acontecer. E a Bíblia diz que quando Paulo pregava, as pessoas chamavam ele de paroleiro, de tagarela. Parece pregador de deuses estranhos, porque anunciava Jesus e a ressurreição. A mensagem de Paulo era totalmente contrário a tudo aquilo que eles acreditavam. Mas nem por isso Paulo se calou. Nem por isso Paulo se acovardou. A Bíblia diz que eles foram lá para o Areópago, e lá no Areópago era onde os filósofos se reuniam lá para discutir, esses pensamentos filosóficos. A Bíblia diz que quando eles chegaram lá, a Bíblia diz que eles foram ouvir Paulo. E qual era a mensagem de Paulo? Paulo foi politicamente correto? Não, olha, eu entendo vocês, até os nomes é difícil falar, os estoicos, eu entendo vocês, os epicureus, eu estou aqui, olha, mas eu quero falar algo de uma forma intermediária, eu entendo os sentidos. Não, a mensagem de Paulo era uma e única: Jesus Cristo e a ressurreição. Irmãos, cuidado para que eu e você temos que tomar um cuidado para que a gente não seja politicamente correto. O mundo não quer uma mensagem politicamente correta. O mundo precisa de uma mensagem cristocêntrica que anuncie Jesus Cristo como o único Salvador. Nós temos que tomar cuidado, porque o politicamente correto não agrada a Deus. Paulo precisava trazer a mesma mensagem. A mensagem não podia mudar. Ela não podia ser diferente. E eu acho fascinante, porque a mensagem de Paulo era a mesma. Paulo não tinha Bíblia. Irmãos, qual a Bíblia que Paulo tinha? Fala para mim. Qual o evangelho que Paulo lia? Fala para mim, qual a Bíblia que Paulo carregava? Sabe o que ele pregava?
o que ele viveu. Sabe o que ele pregava? O que o Espírito Santo lhe ensinava todos os dias. Essa é a mensagem que muda o mundo. Essa é a mensagem que transforma o mundo. É aquela que primeiro transformou a nós. Sabe por que Paulo era convincente quando pregava? Porque a mensagem o convenceu. Ele foi o primeiro a se convencer dessa mensagem e aceitar Jesus. Nós nunca vamos convencer alguém de alguma coisa ou de algo que nem nós mesmos estamos convencidos. Nós nunca vamos conseguir levar a nossa família para Cristo se nem nós mesmos estamos convictos disso. Se a mensagem não mudou nem aquele que prega, como é que vai mudar aqueles que a ouvem? A mensagem tem que transformar a nossa vida. A mensagem de Paulo era viva e poderosa porque mudou a vida dele. Meu irmão, você pode não saber hermenêutica, exegese, homilética, você pode não conhecer muita coisa, você pode não ter estudos teológicos, você pode não ter formação teológica, mas se você tem uma vida cheia do Espírito Santo, quando você abrir a tua boca, você vai falar do que o teu coração está cheio, e quando a mensagem sair da tua boca, ela é cristocêntrica, mudou a tua vida, então ela é poderosa para mudar a vida daqueles que a ouvem. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Glória a Deus de verdade, irmão. Paulo pregava Cristo, Paulo pregava a ressurreição. Ele falava, olha, eu era perseguidor desse Cristo, mas ele me encontrou, ele me fez humilhar, ele me botou cego, eu fiquei 3 dias sem comer, ele falou comigo, ele está vivo, oh, e pá, e tal, e tal. Ele falava do que ele viveu. Irmão, você quer pregar uma mensagem poderosa? Pregue o que Jesus fez na tua vida. Quer pregar uma mensagem poderosa? Pregue a transformação que Deus fez na sua vida. E é isso que vai impactar o mundo. Amém. Amém. A Bíblia diz que tomaram ele e levaram ao aerópago, dizendo, poderemos nós saber que nova doutrina é essa? Porque coisas estranhas nos trazem aos ouvidos. Queremos, pois, saber de onde vem tudo isso. Que mensagem é essa? Que pregação é essa que você está trazendo, Paulo? Oh, meu irmão, que coisa fantástica! Aí Paulo, irmãos, ele diz aqui, olha, varões, versículo 22. Em tudo vejo quanto vocês são supersticiosos. Porque passando eu e vendo os vossos santuários, e eram vários, achei também um altar em que estava escrito ao Deus desconhecido, pois este que vós honrais não o conhecendo, este é o que eu vos anuncio. Paulo viu ali, irmãos, um altar escrito ao Deus desconhecido. Paulo falou, esse é o Deus que eu prego, o Deus que mudou a minha vida, o Deus que transformou a minha vida e que vocês ainda não conhecem, mas ele me enviou aqui para mudar a vida de vocês. Oh, meu irmão, o mundo não conhece Jesus e nós somos a mensagem para eles. Nós temos a mensagem para o mundo que não conhece a Cristo. Um mundo que adora a Deus, mas sem conhecê-lo. Um mundo que fala de Jesus, mas não o conhece. Um mundo que professa a sua fé em Cristo, mas nem sabe quem Ele é. Nós temos a mensagem para eles. Aí Paulo traz essa mensagem. Ele é o Deus que fez o mundo, Ele é o Deus que criou o céu, Ele é o Deus que criou a terra, Ele não habita em templos feitos por mãos humanas, Ele não pode ser servido pelos homens. Aí Paulo começa a trazer uma narrativa de quem era esse Deus. Um Deus criador, um Deus sustentador de todas as coisas, um Deus que a ciência, que a física não pode explicar, um Deus que era antes de tudo. E Paulo começa a trazer essa narrativa, e Paulo começa a buscar isso, e Paulo no versículo 28 ele vai dizer assim, porque nele vivemos, porque nele nos movemos, aleluia, porque nele existimos, como também alguns dos vossos poetas disseram, pois somos também sua geração. Ou seja, nós não somos nada sem ele, nós não somos nada sem ele. Ele é tudo na nossa vida. Esse é o Deus que eu prego. Esse é o Deus que eu vos anuncio.
Esse é o Deus que eu quero que vocês entendam. Mas Paulo, no versículo 30, ele diz assim: Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância. Paulo está dizendo, olha, Deus não vai julgar vocês pela ignorância. Vocês não conheciam esse Deus. Paulo não julgou eles. Paulo apresentou a sua fé. Sabe o que eu falo na nossa igreja, irmãos? Se você ainda não me viu falar isso, mas muitos já, eu digo assim: não discuta religião. Não tente provar que a sua religião é certa. Apenas mostre o que a sua religião fez na sua vida. Mostre para as pessoas o que Deus fez na sua vida, e elas vão querer o Deus que você serve. Você não precisa discutir religião. Você não precisa discutir pontos de vista, opinião. Não faça isso. Viva a sua religiosidade de verdade. Viva a sua fé de verdade. Seja um cristão fiel. E as pessoas vão ver Jesus na sua vida e vão querer o Deus que você serve. É isso que Paulo estava dizendo. Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Mas a todos os homens Deus exorta, a todo lugar, em todo tempo, que eles se arrependam. Sabe qual é a mensagem do Evangelho? Sabe qual é a mensagem de Paulo? Esqueça o que passou e se arrependam. O sangue lá dos animais do Velho Testamento não pode perdoar pecado. O sangue de bodes e touros não pode perdoar pecado. Os cordeiros que foram imolados em sacrifícios no Velho Testamento não podem amolar pecado. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Pelo seu sangue nós somos perdoados. Pelas suas pisaduras nós somos sarados. Ele deu a sua vida para nos salvar. Ele venceu a morte e ressuscitou. Por isso Paulo diz: se arrependam. Esqueçam o que passou. Se arrependam. Arrependam dos pecados. Esqueçam a vida passada. Porque se não houver arrependimento dos pecados passados, os erros passados não serão apagados. Nós temos que nos arrepender. Paulo diz isso. Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens em todo lugar que se arrependam. É tempo de arrependimento. É tempo de arrependimento. É tempo de nos arrependermos. É tempo de colocarmos a nossa vida no altar. É tempo de nos rendermos ao Senhor. Quem sabe você vai ouvir essa live agora ou mais tarde, ou daqui uns dias você vai achar isso aí no YouTube. Se arrependa dos seus pecados. Confesse Jesus Cristo, se batize. Se renda ao Senhor pelo batismo. Porque a Bíblia diz aqui, para encerrar: portanto, tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo. Há um dia determinado pelo Senhor em que Ele vai julgar o mundo. Vai julgar o mundo por meio do varão que destinou. E disso deu certeza a todos, ressuscitando-o dos mortos. Sabe o que Paulo está dizendo? Vai haver um dia que aqueles que não se arrependerem serão julgados. Na verdade, Deus vai julgar o mundo todo. E a Bíblia diz que quem vai julgar o mundo? O varão, que Deus o ressuscitou para isso. Nós seremos julgados diante de Jesus. Por isso é importante nos rendermos a Ele. Por isso é importante nos arrependermos. Deixar o Espírito Santo nos levar a um verdadeiro arrependimento. A entregarmos a nossa vida para o Senhor. Eu encerro a nossa palavra aqui hoje. Porque quando eles ouviram falar da ressurreição, a Bíblia diz que uns escarneciam e outros diziam: acerca disso te ouviremos outra vez. Eu não sei de que lado eu e você estamos. Fechei a Bíblia. Eu não sei de que lado nós estamos. Dos que ouvem e se arrependem e se convertem, ou dos que ouvem, mas não se posicionam. É tempo de se arrepender. É tempo de voltar o nosso coração para Deus. É tempo de nos rendermos a Cristo de verdade. Deixa eu abençoar você. Feche os seus olhos. Eu quero orar pela sua vida, eu quero orar pela sua casa. Pai, em nome de Jesus,
Senhor, eu apresento a vida deste meu irmão, a vida dessa minha irmã, Pai, que tem nos acompanhado nesse estudo de Atos. E eu sei que não é fácil, Pai, acompanhar 17 dias seguidos. Muitas vezes é cansativo, mas eu te louvo porque eu tenho visto irmãos e irmãs que têm entrado conosco e têm estado todos os dias aqui, Pai. Senhor, eu sei que os teus filhos serão fortalecidos por estas palavras. Senhor, nessa noite nós te pedimos, nos dê a coragem de Paulo, de enfrentarmos as nossas adversidades, de enfrentarmos as nossas lutas e perseguições sem fugirmos dos nossos propósitos, de levarmos o nosso compromisso, a nossa missão, de levarmos aquilo que o Senhor nos confiou para fazer até o fim. Paulo pôde dizer depois, eu combati o bom combate. Paulo pôde dizer depois, eu não parei, eu não desisti, eu não desanimei. Senhor, que nós possamos combater o bom combate. Senhor, sabendo que muitos vão concordar e outros não. Mas o Evangelho é para aquele que crê. A tua palavra diz que aquele que crer e for batizado será salvo. Senhor, muitos não creram. Muitos se revoltavam contra eles. Muitos, Pai, os expulsavam das cidades. Paulo encontrou nos bereanos um grupo zeloso que gostava de estudar a Bíblia. E Paulo disse que eles eram nobres, porque gostavam de examinar a palavra. Nos ajude, Senhor, nos ajude a sermos fiéis, que nenhuma luta ou adversidade venha nos afastar dos teus propósitos, que sigamos firmes, constantes e abundantes na tua obra, sabendo que o Senhor é conosco, é aquele que cuida de nós. Em nome de Jesus nós oramos e para a glória do Senhor nós te agradecemos. Amém? Que Deus abençoe você, Deus abençoe a sua vida. Amanhã nós vamos falar sobre Atos capítulo 18. Irmãos, eu tenho recebido testemunhos desses estudos. Se você ainda não assistiu do 1 ao 17, vai ficar difícil, né? Porque é 1 hora cada dia. Então você teria agora 17 horas para ouvir. Vai lá no YouTube, IEQ Progresso JF. Estude lá. Deixa Deus falar com você. Você vai ser ricamente abençoado. Eu tenho crido nisso.